Vocês sabem que nós estamos, nessas quartas-feiras, fazendo a revisão da conferência do ano passado. Fizemos a conferência no mês de outubro, o tema era A fim de que todos sejam um. A conferência é baseada nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. E o nosso propósito com essa conferência era estabelecer uma linha de pensamento que nos levasse desde a origem de todas as coisas, que é a protologia bíblica que se diz, né? Desde o começo da criação de Deus, a Deus criando todas as coisas, passando então pela criação do homem, pela queda do homem, e então pelo processo de redenção na pessoa de Jesus Cristo, indo até o Apocalipse, em que nós temos a consumação do propósito eterno de Deus. Então foi uma conferência complexa, e muitos assuntos foram tratados na conferência, e que, em razão do tempo, 4 reuniões apenas, né? Muitas coisas não ficaram claras para a maioria dos irmãos, e nós nos propusemos, portanto, fazer uma revisão dessa conferência, e hoje nós chegamos, portanto, eu imagino, no ponto nevrálgico da coisa. É tratar de Cristo enquanto o caminho. Isso porque nós pegamos ali João capítulo 14, versículo 6, naquela resposta que Cristo dá a Filipe, salvo engano, é a Tomé. E quando ele responde dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um texto conhecido, assaz conhecido, demasiadamente conhecido da maioria dos cristãos, mas um texto que traz uma carga de complexidade tão grande, que quando analisado à luz do capítulo 14 de João, e à luz de toda a Escritura, requer um estudo muito minucioso do significado de cada uma dessas partes do texto. Quando Cristo diz: eu sou o caminho, o que isso significa? Eu sou a verdade, o que isso significa? Eu sou a vida, o que isso significa? São coisas muito profundas. Ou seja, parece uma coisa fácil, né? Cristo é o caminho. Se você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, porque Ele é o caminho, você estará salvo. Aí a pessoa vai, aceita Jesus e passa a declarar-se salva, porque ela creu na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é lógico que existe esse peso de verdade, que Cristo morreu, sim, pelos nossos pecados, e assim diz o Evangelho. Paulo disse bem claramente que o que nós recebemos da parte de Deus quanto ao Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é uma verdade inegável. O problema é que a teologia, vamos colocar nesses termos, o mundo acadêmico da teologia fez uma espécie de teologização da verdade, no sentido de criar meros dogmas. Se você crê neste dogma, você está salvo. Se você não crê neste dogma, você está perdido. Vocês já ouviram muito isso, né? De sorte que a verdade de Deus não são dogmas. A verdade de Deus não são meras doutrinas, meros conceitos. A verdade de Deus é o próprio Deus revelado na pessoa de Jesus. É algo vivo, é algo orgânico. É algo que tem que passar pelo nosso coração, pela nossa consciência. Como Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não diz que o Evangelho é um conjunto de dogmas, ou de regras, ou de doutrinas, ou de conceitos filosóficos, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O próprio Jesus, ele repreendeu, certa ocasião, os judeus. Essa repreensão está no capítulo 5, versículo 39 e 40 do Evangelho de João, quando Cristo diz assim para os judeus: olha, vocês vão às Escrituras, e vocês estudam as Escrituras, e vocês investigam as Escrituras, porque vocês julgam, vocês pensam, acreditam que nelas, nas Escrituras,
têm vida eterna. Mas vocês não sabem que elas são um testemunho de mim. Olha, em outras palavras, ele quer dizer que a Bíblia, enquanto Bíblia hebraica, sobretudo, porque naquele tempo não tinha o Novo Testamento, possui um papel secundário na história. É meio estranho falar isso, né? Vocês pensam, puxa, mas eu sempre primei, nem podemos falar esse tipo de coisa, porque senão os irmãos podem perder a fé, os irmãos podem enfraquecer. Ora, mas quem disse foi Jesus. E se porventura o erro que os judeus cometeram está se repetindo, nós temos que trazer de volta a advertência de Jesus para corrigir possivelmente o mesmo problema. Jesus falou, vocês acreditam que nelas tem a vida eterna e se esquecem que elas são um testemunho de mim. Em outras palavras, eu pergunto, o que é o mais importante? Os livros que dão o testemunho de Cristo ou o Cristo que é testemunhado pelas Escrituras? Cristo é a promessa, Cristo é o Salvador, Cristo é o Messias. E as Escrituras vieram na história para dar o testemunho, para apontar para Ele, para que por meio das Escrituras as pessoas tivessem esperança naquele que haveria de vir. E aí Cristo conclui dizendo, e sabendo que elas são um testemunho de mim, e que nelas não há vida eterna, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, eles ficaram com as Escrituras e não quiseram Jesus. O que significa que eles não obtiveram vida eterna por esse processo, por esse caminho. Eu sei que eles tinham todo um caminho de regulamentação da vida em todos os sentidos, desde a vida agrícola do povo de Israel, a vida política, a vida econômica, a vida religiosa, a vida familiar, todos os aspectos de uma nação, de um povo, estavam prescritos em nome de Yahvé no Antigo Testamento. Entretanto, Cristo disse, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Vós não quereis vir a mim para terdes vida. Os judeus cometeram um grande erro. E o que nós queremos hoje é nos apoiar nas Escrituras, tendo ela como um meio, não como um fim. O nosso fim é a experiência da verdade. E hoje nós vamos, portanto, começar a falar de Cristo enquanto caminho, de maneira mais efetiva. Eu digo efetiva porque já ministramos, salvo engano, 3 mensagens anteriores a esta, falando de Cristo enquanto caminho, ou foram 2. Mas hoje nós vamos estabelecer uma estrutura de pensamento, para que você entenda o significado de Cristo ser o caminho. Porque quando você entender o significado de Cristo ser o caminho, aí você vai poder seguir o caminho ou não. Porque o caminho não é para ser crido. Um caminho é para ser percorrido. Agora, não há contradição em crer no caminho, porque eu penso que só pode percorrer o caminho aquele que crê no caminho. Entendem? Então não há contradição entre crer e percorrer. São duas coisas que uma leva a outra. Agora, o modo como dizem, ou como o cristianismo diz, que crer no caminho, não é o crer das Escrituras, porque eles dizem que crer no caminho, mas eles não querem o caminho. E se brincar, eu diria ainda mais fortemente, eles não conhecem o caminho. O nosso propósito é compreender Cristo enquanto este caminho. Nós já vimos que Cristo enquanto a vida, Ele é a origem e causa de todas as coisas. Vimos que Cristo enquanto a verdade, Ele é o único. É o único. Quando eu falo único, eu quero dizer que Moisés está excluído. Quando eu digo que Cristo é o único, eu quero dizer que os profetas todos estão excluídos. Cristo é o único porque somente Ele pode mostrar ao homem quem é o Pai. Moisés não soube, ou não sabia no seu tempo quem era o Pai. Porque o que ele sabia era apenas a sombra da realidade. E a sombra é a ausência de luz. É uma ausência de luz que deforma a realidade, mas que dá a saber que existe um corpo. Do contrário, não haveria luz, porque para haver
ou melhor, do contrário, não haveria a sombra. Porque para haver uma sombra tem que haver pelo menos duas coisas: a luz e um objeto. Quando a luz toca um objeto, ela não pode perpassar o objeto a depender da sua densidade. Sim ou não? Então a luz é impedida de passar. Só que ela passa por cima do objeto, ela passa pelos lados do objeto, mas no lugar imediato ao objeto, ela não pode chegar. Aí forma a sombra. Sombra, portanto, não é reflexo. Sombra é a ausência da luz. É o lugar onde ela não alcançou porque não perpassou o objeto. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nesse sentido, eu quero dizer para os irmãos que a sombra denuncia a existência de um objeto. Então, os judeus que tinham conhecimento de Deus enquanto sombra, está em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei tem sombra de bens vindouros e não a realidade das coisas. Então, o conhecimento que eles tinham de Deus, o que Moisés tinha de Deus, porque a lei veio por intermédio de Moisés, era um conhecimento que não lhe dava o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus, mas lhe apontava a existência de Deus. Perfeito? Então, Cristo, enquanto a verdade é o conceito real daquilo que Deus é. Somente Cristo pode mostrar e revelar o Pai, por isso que Ele é a verdade. Agora, e o que significa afirmar Cristo é o caminho? E aí eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu estruturei essa parte do caminho em 3 partes. E talvez eu não consiga concluir a primeira parte hoje, talvez nem a semana que vem. Eu vou precisar de algumas semanas para eu apresentar parte por parte. Porque é tão complexa a questão do caminho, que eu preciso apresentar ponto a ponto, lendo texto a texto. Eu fiz até uma sinopse, não costumo fazer sinopse para quarta-feira, mas eu fiz questão de trazer anotado. Vou me policiar para seguir a estrutura, para não fugir. E peço que vocês, gentilmente, venham e acompanhem as próximas quartas-feiras, para que vocês tenham o juízo formado somente no final. Cuidado para você não levantar um falso juízo acerca do que eu estou dizendo, antes de eu concluir tudo o que tenho a dizer sobre o caminho. Eu falo isso, aí me dirijo à câmera aqui agora, porque há alguns internautas que a mensagem é colocada agora, nesse exato momento, lá disponibilizada no YouTube. Com 10 minutos depois de disponibilizada, já tem um dislike. Ou seja, a pessoa não ouviu a mensagem que dura 1h20. Como é que ele dá um dislike em 10 minutos? Essa pessoa só pode, desculpe minha palavra, mas o termo mais exato, etimologicamente falando, é idiotice. Isso não é um xingamento, tá? Não tomem por maldade. A palavra idiota significa aquele de negação, dios de ideia, é aquele que não tem nexo de ideias, que não faz os links das ideias. Então, se alguém discursa 1 hora, elencando os pontos e criando os links para formar um raciocínio, somente um um idiota, que não faz os links e não se interessa em fazer e não deseja fazer, é que dá um dislike com 10 minutos. Então, com todo respeito a quem dá o dislike, não é xingamento. É uma expressão mais correta que se aplica àquela pessoa que, antes de ouvir, diz está errado. E se você recorrer à Escritura, ela vai usar uma palavra um tanto semelhante. Aquele que responde sem ouvir é um insensato. Então, não forme juízo antes de chegarmos à conclusão. Vou passar por 3 passos. O primeiro passo, hoje nós vamos começar a falar como que Cristo nos abriu um caminho que nos leva de volta ao Pai.
Cristo é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Mas em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler agora, nos traz a seguinte informação: que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Mas não foi com uma patrola, como se ele abrisse um caminho que não seja ele próprio. Esse caminho aberto por Cristo foi pela própria carne. Portanto, esse caminho aberto, do qual começaremos a falar agora, o abrir esse caminho para nos levar de volta ao Pai, cuja estrada, cuja pavimentação é Ele próprio, ou seja, a sua própria carne, né? É uma questão totalmente relacionada à encarnação do Verbo, ao seu viver humano e o seu retorno, não somente enquanto Cristo, mas enquanto Jesus. Porque na encarnação, eu vou explicar devagarzinho daqui a pouco, ele vem como o Logos, o Cristo. Quando ele se faz homem, porque ele não era homem, ele era em essência Deus. Quando ele se faz homem, por meio do ventre de Maria, ele ganha uma humanidade. Nós vamos ver isso ponto a ponto. Tenham paciência. Ele agora assume uma humanidade, e agora essa humanidade vai ter um viver humano enquanto homem, não enquanto Deus. E este homem vai morrer na cruz, este homem vai ressuscitar corporalmente, e este homem será assunto aos céus. Ele retorna, ou melhor, ele vai aos céus, vivificado pelo Cristo que de lá veio. E aí é dito em Hebreus que ele entra no Santo dos Santos. Então, esse caminho que é o próprio Cristo, cuja pavimentação é a sua própria carne, isto é, sua humanidade. Carne não é humanidade? Esse caminho é um caminho que começa a ser construído desde a sua descensão, quando ele se encarna, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, até que ele entre no Santo dos Santos. Quando ele entra no Santo dos Santos, diz a Escritura, o caminho está pavimentado. Está criado um novo e vivo caminho. Esta é a introdução do que vamos começar a falar agora. Tá bom? 2 textos, Gênesis 3, 24. E abro também em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Em Gênesis 3, 24 diz assim, ó. Vejam. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que eu quero que os irmãos ressaltem aqui nesse texto é que um caminho, ou o caminho que conduzia à árvore da vida, fora fechado. Ou seja, havia um caminho que levava até a árvore da vida. Entenderam? E esse caminho estava agora guardado, fechado, por meio de 2 querubins, cujas espadas, ou cuja espada revolvia, ou seja, uma espada de fogo. Agora em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vou repetir. Tendo, pois, intrepidez para entrarmos para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, ou que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós temos a referência de um caminho que conduzia à árvore da vida em Gênesis 3, 24, e agora temos em Hebreus 10, um novo e vivo caminho que nos é aberto, ou que nos é consagrado, que nos leva de volta ao Pai. E esse caminho foi aberto, ou foi consagrado, como diz o texto, pelo sangue de Jesus, a saber, pela sua carne. Então esse caminho
é a carne de Cristo que foi rasgada. Porque quando ele diz aqui acerca do véu, quando diz pelo novo e vivo caminho, que ele nos consolou pelo véu, esse véu é uma referência ao véu lá do tabernáculo de Moisés. Então, vamos raciocinar nessa sequência. Um caminho fechado no Éden, um caminho pelo qual o homem não podia mais trilhá-lo, o caminho que levava à vida, ó, fechado. Agora vem Cristo, e pelo véu, a saber, sua própria carne, nos é aberto um caminho que nos leva ao Pai. Então, Gênesis 3, 24, Hebreus 10, 20, estão conectados a uma outra ideia, a um outro caminho, que também é apresentado lá no tabernáculo que Deus manda Moisés construir. Imagine você, quando Deus fala para Moisés construir um tabernáculo, o formato do tabernáculo, se nós pudéssemos fazer a planta, era retangular. Ou seja, tinha um primeiro compartimento chamado átrio, é um lugar aberto, é um pátio, onde havia um altar de holocausto. Ali os homens entravam por uma pequena porta, um reposteiro, entrava para aquele pátio. O povo de Israel podia entrar naquele pátio, mas não podiam adentrar para o próximo compartimento, que se chamava o Santo Lugar. Só quem podia entrar no Santo Lugar eram os sacerdotes que entravam diariamente para prestar os serviços sagrados no Santo Lugar. E eles tinham que passar por um véu. Eles passavam. Porém, no Santo dos Santos, que é o terceiro compartimento, onde se diz que estava a presença de Deus, onde se diz que estava a glória de Deus, era o último compartimento. Lá nem o povo podia entrar, nem os sacerdotes podiam entrar, mas somente os sumos sacerdotes podiam entrar. Uma vez por ano. De modo então que, mesmo o sumo sacerdote adentrando uma vez por ano, havia todo um momento de muito medo, de muito temor, de que aquele sumo sacerdote morresse lá dentro, em razão do dia, porque era chamado o dia do perdão, mas o sentimento que eles tinham era de condenação, porque caso houvesse alguém cujo pecado não tivesse sido confessado, o sumo sacerdote morreria. Por isso que Paulo vai dizer aqui em Hebreus, tende intrepidez para entrar. Isso porque outrora faltava tal intrepidez, havia receio, medo. Enfim, de todo modo, se nós olharmos o tabernáculo dessa perspectiva, átrio, santo, santo dos santos, e se o Santo dos Santos é onde se encontrava a glória de Deus, é o santíssimo lugar, inclusive é o lugar que o homem Jesus, Cristo se faz carne, mas ele sobe, ele ascende aos céus, levando este homem no qual ele se encarnou, e ele entra onde? No Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos implica o lugar onde se deve chegar, ou aonde se deve chegar. É o alvo da caminhada. Então, há um caminho que começa no átrio, que continua passando pelo santo lugar, até chegarmos no ponto máximo, maior, ideal, que é o nosso alvo, que é o Santo dos Santos. Então, aqui nessa trajetória do átrio até o Santo dos Santos, havia um véu. Entre o santo lugar e o Santo dos Santos, havia um véu. Esse véu, ele é que fechava, que lacrava, que impedia. Era o impedimento de acesso à glória de Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, os irmãos leiam depois nos evangelhos, é dito que tão logo Cristo declarou, Pai, está tudo consumado, diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Mas vejam a pedagogia bíblica. O santuário, Deus ordenou que Moisés fizesse. Tem gente que dá muito valor ao santuário, né? Deus deu a planta do santuário. Quando Cristo morre, é dito que o véu do santuário se rasgou.
E eu acredito que o véu do templo lá de Jerusalém tenha se rasgado. Por que não? Por que Deus não mandou lá? Rasga esse véu aí. Mas o interessante é que esse véu, o véu mesmo do templo de Jerusalém, não tem significado em si mesmo, porque em Hebreus 10 vai dizer que esse véu que se rasga, no sentido de que agora o Santo dos Santos está livre, não há mais véu impedindo. Aquilo que outrora fechava, que era o véu, aquilo que outrora impedia, que era o véu, foi rasgado. Está aberto. E esse véu, como diz o texto, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o véu aqui é a carne. Para nós o que vale não é o véu do templo de Jerusalém, mas se a carne de Cristo é que abriu este caminho. E a nossa ênfase, portanto, está na palavra carne. Quando diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, ou que seja, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14 diz, e a palavra, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, quer dizer que o verbo se fez homem, se fez humanidade. Aí nós tocamos aqui no princípio fundamental do Evangelho, o fato de Deus, no seu plano de salvação, envolver, como eu poderia colocar, no plano de redenção, de salvação da humanidade, Deus criar um caminho em que Ele próprio, Deus, o ser divino, tenha que se fazer criatura, tenha que se fazer homem. Vocês lembram daquela pergunta que Cristo faz ao Pai, lá no jardim do Getsêmani, momentos antes de Ele ser preso para ser crucificado, Ele fala, Pai, se possível for, passe de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como é que eu compreendo esse versículo? Primeiro que aqui ele está clamando enquanto homem, humanidade, é um ser humano. Mas ele diz assim, se possível for, seria mais ou menos a ideia assim, olha, Pai, não existe um outro meio, uma outra maneira de redimir a humanidade? Por que a redenção da humanidade tem que acontecer por meio da encarnação? E este homem precisa passar pelo sofrimento da morte, até porque Deus, enquanto Deus, não pode morrer. Ou pode? Pode Deus morrer? Pode Deus, que é a vida, morrer? A vida não pode morrer. Afinal, tudo que se chama morte, em qualquer âmbito da criação de Deus, é a ausência da vida, e não a destruição da vida. Digamos que alguém faleceu hoje à tarde, alguém morreu. A vida se retirou daquela pessoa, e a pessoa, portanto, morreu. Mas não foi a destruição da vida, do contrário, nenhum de nós estaríamos aqui vivos. Porque a vida, sendo una, ela continua a existir, a vivificar todas as existências. Entenderam o meu argumento? Então a pergunta de Cristo é, se possível for, quer dizer, não há uma possibilidade diferente desta? E eu quero chamar a atenção de vocês para o fator encarnação. O fator encarnação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí a revelação em Hebreus vai dizendo que o caminho que se abre para nos levar de volta a Deus é realizado na carne, pela carne, a saber, na humanidade. O que significa que é primordial para que haja salvação, a humanização do divino, para que o humano, por sua vez, retorne ao divino. Vocês sabem que todo o problema do homem é uma questão de caminho?
Você sabe que quando o homem foi criado por Deus, todas as demais criaturas, mas vamos nos focar aqui apenas no homem, no ser humano, Adão, humanidade. A queda de Adão, embora registrada em Gênesis, naqueles moldes, né, míticos ali da árvore do conhecimento, do bem e do mal, da árvore da vida, aquele modo como é colocado, mas colocou de um modo a que as verdades estivessem ali retidas naqueles símbolos. E eu digo que é símbolo por uma questão muito simples. A árvore da vida nunca, jamais pode ser uma árvore literal. Quem pensa que a árvore da vida é uma árvore como qualquer outra árvore, no sentido de ser árvore e não uma outra coisa, chegará à trágica conclusão de que que Deus é a vida, e que agora existe, além de Deus, enquanto vida que pode dar vida ao homem, existe uma árvore que também dá vida ao homem. E se esquece que Cristo vai pegar a figura da árvore da vida, porque é dito que o homem comendo da árvore da vida, ele viveria eternamente. O próprio Cristo, agora encarnado nos evangelhos, João capítulo 6, ele fala acerca de si mesmo, dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Existe algum pão da vida? Pão? Algum pão? Pão. De sal, de doce, uma broa, um pão carteira, um pão sovado, um pão, uma língua de sogra, um pão de ló. Existe algum pão da vida? Pastor, mas é lógico que isso é um símbolo, pastor. Porque se o homem, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, eu só posso entender esse pão como simbólico. Ok. E ele continua dizendo, quem come o pão da vida, que sou eu, tem vida eterna. Quem come do fruto da árvore da vida, tem vida eterna. É óbvio que tanto o fruto quanto o pão são símbolos. Assim como a árvore e Cristo são símbolos. Não é sem razão que Cristo disse, eu sou a videira. Ó, verdadeira, ele é videira. Mas ele é uma videira? Não tem videira. É um símbolo dele. Então, fica muito claro que a árvore da vida, lá em Gênesis, é um símbolo do próprio Cristo encarnado, que é o pão vivo. Por isso que agora, em razão do pecado, esse caminho está fechado. Mas ele fala, não, mas eu vou abrir esse caminho, pela minha própria carne eu vou abrir, para vocês poderem entrarem e desfrutarem dessa vida. Aí eu pergunto, o que lá em Gênesis 3 está em oposição à árvore da vida? Vocês sabem. Lá em Gênesis 3 não tem árvore da vida? O que é contrário à árvore da vida? A árvore, ou é outra árvore. Ó. Então essa outra árvore também não pode ser uma árvore. Tem que representar uma outra coisa. Não pode ser uma árvore literal. Porque com que autoridade eu digo que uma árvore é literal e a outra é simbólica? O texto não pode ter essa... ele tem que ser coeso nas suas ideias. Coerente, melhor. Tem que ser coerente nas suas ideias. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal implica uma outra coisa. Implica não uma árvore, mas ali tem um significado. E o significado é muito simples. Nós vamos encontrar esse significado tanto em Jeremias capítulo 17, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quando fala assim, olha, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, e que afasta o seu coração do Senhor. Ele será como um arbusto seco no deserto, habitará numa terra inóspita e salgada, e não verá quando lhe vier o bem. Em contrapartida, em oposição a essa maldição, é dito, bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança ao Senhor,
ele será como uma árvore plantada no deserto, mas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, e mesmo quando vier o mal, não deixa de dar fruto. Então nós temos aqui o homem que confia no Senhor, e o homem que confia em si mesmo. Tudo é uma questão em quem você confia. É você fazer de você mesmo a sua força, a sua capacidade, o seu braço, e qual é a consequência final? Morte. É a maldição. Ou confiar no Senhor, dependência dele, viver por meio dele, e então ser uma árvore frutífera. Esses dois padrões de corações ou de consciências são ali representados em Gênesis. Comer da árvore da vida representa fazer o que Cristo disse em João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive, olha, o Pai que vive, o Pai vive, me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, e esse igualmente já gera uma relação de uma interdependência. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. No Éden, em Gênesis 3, naquela figura ali, é simples, é colocando o homem. Tão logo o homem chega de frente à árvore do conhecimento, ou seja, quando a sua consciência aflora, porque o homem criado originalmente, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Entenda isso definitivamente. O homem não discernia entre o bem e o mal. Ele não sabia o que era o certo e o errado, a luz e as trevas, o bem e o mal. Ora, foi o próprio Deus quem deu o testemunho em Gênesis 3:21, dizendo: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que implica que ele não conhecia o bem e o mal. Se ele não discernia entre o bem e o mal, a sua faculdade, chamada de consciência ou de autoconsciência, quando o homem foi criado, estava em estágio embrionário. E aí, como são todas as coisas na criação de Deus, até hoje é assim. Não existe um pé de manga pronto. Existe o caroço, né? A semente. Aí você tem que plantar e tem todo um processo de desenvolvimento. Você não nasceu desse jeito, você nasceu pequenininho. Embora você fosse potencialmente tudo o que você é e poderá ser, mas tudo havia em você em potencial, em estado embrionário. Eu fiz uma pergunta ontem para uma pessoa interessante. Quando você nasceu, primeiro dia de nascido, sabia fazer contas? Mais, menos, multiplicar, dividir? Não sabia. Mas a capacidade de saber fazer estava lá dentro. Veio a se desenvolver e você hoje faz. Um animal, quando nasce, ele sabe fazer contas? Vamos colocar um cavalo. Só que ele não tem a capacidade em estágio embrionário e nem nenhum estágio. Então, ele vai morrer cavalo. Nunca vai aprender a escrever, a somar, subtrair. O homem criado, ele era potencialmente homem. O homem nunca foi macaco. Nunca foi animal. Não existe essa tal de evolução das espécies. A revelação diz que cada ser, cada criatura, cada um foi criado segundo a sua própria espécie. Então o homem foi criado da espécie humana. Espécie humana. Então ele foi criado homem. Mas ele veio, assim como a criança nasce, ele tem a capacidade, a consciência em estágio embrionário, mas ela não tem consciência, a autoconsciência ainda tem. A criancinha vai desenvolvendo, até que chega num dado momento,
aflora o discernimento. E esse aflorar o discernimento não é de um dia para o outro. Não é. Ou é? A criança não tem discernimento nenhum, dormiu, no outro dia discerniu tudo. É uma questão passo a passo. Ou seja, durante um longo tempo o homem foi abrindo o seu entendimento, até que chegou na sua idade, enquanto humanidade, em que ele passou a discernir o bem e o mal. É neste momento, quando lhe nasce a liberdade de escolher entre o bem e o mal, só pode ser liberdade se você conhecer o que é o bem e conhecer o que é o mal. Souber o que é neste momento, então, que o homem, pelo uso dessa faculdade, que alguns chamam de livre-arbítrio, outros chamam de livre-agência, eu costumo chamar de liberdade, mas não importa o nome que você dê, eu diria que é neste momento que o homem escolhe viver sem Deus, na sua consciência, no seu coração, enganado pela voz interior da serpente, que lhe dizia: você será como Deus. Viva por meio do conhecimento, por meio de si mesmo, em si mesmo, para si mesmo, e você será como Deus. Você não precisa viver por meio da árvore da vida, por meio de Cristo. Não precisa. Vou repetir o texto de João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, só existe uma única maneira de um homem viver: por meio da vida, que é Cristo, que é o Pai. Quando o homem decide viver por si mesmo, pela sua própria força, é o filho pródigo ali representado na parábola, que fala para o pai: eu vou viver a minha própria vida, a vida é minha. Inclusive quando ele diz: dá-me a parte dos haveres que me cabem. Essa palavra haveres, ou herança, de acordo com a tradução, a palavra grega usada é bios, ou seja, é vida. Ele quer dizer: a vida é minha, e eu posso ter a minha vida, eu posso viver por mim mesmo, sem a casa do Pai, sem o Pai, sem a mesa farta do Pai. É neste momento que há a queda do homem. O homem se afasta de Deus. Agora, pensem vocês comigo, que a humanidade, e eu estou tratando de humanidade, não estou tratando de uma pessoa, um indivíduo. Enquanto humanidade, ela se afasta de Deus. Mas eu estou no meu tema, não estou simplesmente fazendo mera repetição do que eu já disse tantas vezes. É porque é aqui que a coisa engrena, né? O homem se afastou de Deus, não um afastamento geográfico. Não pode jamais o homem se afastar geograficamente de Deus. Primeiro que o homem sequer, ou nem sequer, consegue ir à lua. Disseram que ele já foi, né? Tudo bem. Mas a Marte não foi ainda, ou não conseguiu ir ainda. Quando o salmista Davi, no Salmo 139, diz: Senhor, para onde eu fugirei do teu espírito? Porque se eu descer ao inferno, ao abismo, ao Tártaro, ao Hades, ao Seol, lá tu estás. Se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Lúcifer disse que queria elevar o seu trono acima das estrelas de Deus e exaltar o seu trono para ser como Deus, o que significa que a transcendência divina ultrapassa as estrelas mais altas. Isso para falar em termos humanos. Para onde é que o homem pode, o homem que não consegue sair da terra, do planetinha, fugir de Deus, se ausentar de Deus, se afastar de Deus? É impossível que o homem saia da presença de Deus, nesse sentido geográfico. É impossível que o homem se distancie de Deus, nesse sentido, porque Deus, não somente ele é imanente à criação, mas ele transcende a toda a criação. Deus, em termos matemáticos, pode ser definido como o infinito. É o que os cristãos chamam de onipresença.
Onipresença, omnipresença. Ou seja, ele está presente em todos os lugares. Se houver 1 centímetro quadrado... 1 centímetro quadrado? Existe essa expressão? Existe? Obrigado. Mas é verdade, não interessa, não importa o tamanho, né? Se houver 1 centímetro quadrado onde Deus não esteja, não se pode falar de onipresença. Porque há um lugarzinho no qual não está. Por isso que se garante, pela própria lógica daquilo que Deus é, a sua imanência. Imanência, ele está presente em tudo, em todos, em toda a criação. Se ele se esgotasse na criação, ele não estaria fora do tempo e espaço, no nada absoluto. Então, ele também não seria infinito. Então, ele é transcendente à criação. Então, o homem não pode fugir de Deus, sair da presença de Deus, senão no seu coração, na sua consciência. Então, entenda este ponto. Vamos falar do caminho. Com a queda do homem, a humanidade adquiriu uma consciência caída. Nem sei se pode chamar de consciência, né? Porque faz um paradoxo. Mas a consciência corrompida, uma inconsciência. O homem perdeu a noção da verdade, do real, da realidade. E na ilusão do seu coração, na ilusão da sua mente, na sua ignorância, na brutalidade dos seus sentimentos, do seu ser, da sua alma, ele agora passou a viver sem Deus. É basicamente o que está em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, quando diz que os gentios, eles andam na vaidade dos seus pensamentos. Eles andam na ignorância dos seus corações. Eles caminham na obscuridade dos seus pensamentos. Eles andam alheios à vida de Deus. Não porque eles não a têm, mas o texto diz, mas é por causa da ignorância em que vivem. Eles são ignorantes, eles não conhecem o que eles são em Deus, porque afinal, Paulo tomando de empréstimo um texto, ou que seja um fragmento de alguns filósofos da Grécia Antiga, ele diz, como um de vossos poetas, ou como alguns de vossos poetas disseram, todos nós somos geração, somos prole, família de Deus. Geração vem de genos, vem de gene, vem de DNA, ou seja, Deus nos gerou, nós todos somos geração de Deus, de modo que nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos. Então todo o problema do homem é a consciência e um coração. Enquanto humanidade, vamos pensar, uma humanidade cuja consciência, mente e coração está alheia à vida de Deus, pela obscuridade, pela ignorância, pela vaidade, estou me referindo a todos esses predicativos de Efésios 4, 17 e 18, então esse homem não tem um caminho em si mesmo para voltar-se a Deus. Ele não tem como chegar a Deus. Querem ver uma prova do que eu estou dizendo? Romanos 10. Muitos textos eu vou citar, outros eu vou ler. Se o distanciamento do homem se dá na consciência, no coração, o retorno do homem ocorre onde? Na consciência e no coração. Por isso que esse caminho só pode ser um caminho não geográfico, não topográfico, mas não um caminho astral, mas é um caminho na consciência e no coração do homem. Olha esse texto aqui de Romanos 10. Versículo 6 em diante. Mas a justiça decorrente da fé
assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Entenda Cristo como salvação. Não diga, até porque ele está falando aqui em relação à lei de Moisés, não é? Que propunha ao homem um retorno a Deus. Os hebreus não pensavam que pelo cumprimento da lei eles seriam salvos. Jesus não disse: vocês estudam as Escrituras porque julgam que nelas tem a vida eterna. Vocês pensam que a Bíblia de vocês é um caminho. É isso que ele está dizendo. Então não diga no teu coração, quem subirá aos céus? Um caminho astral, geográfico, não importa. Quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo? Ele está dizendo, não perguntes isso, não diga. Aí ele continua dizendo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então não diga isso. Ninguém sobe, ninguém desce. Porque Cristo não é uma questão de céu, onde habitava antes da encarnação, ou Hades, onde se encontrava após a sua morte. Não é uma questão de subir ou de descer. O caminho que se pavimenta desde a encarnação, essa encarnação é um descer do alto, não somente a terra em Judeia, ou que seja em Belém, mas na morte indo até o Hades. Ele vai até o Hades, então vamos ver isso mais na frente. E depois ele retorna num processo inverso até o Santo dos Santos. Esse caminho, não diga quem subirá, não diga quem descerá. Por que eu não posso dizer quem subirá ou quem descerá? Porque esse caminho por ele traçado, embora traçado nesse sentido de descer e subir, é um caminho espiritual que se constrói na consciência humana de Jesus de Nazaré e que se deve ser construído na consciência humana de todo aquele que nele crê. Olha o que diz aqui, versículo 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu. Ou seja, o caminho que você pensa que é subindo ou que é descendo, não é um caminho de distâncias. É um caminho que está aqui, na boca, no coração. Esse caminho ele vai acontecer em você. Esse caminho precisa ser pavimentado em você. Afinal, a voz profética, representada por João Batista, viria para pavimentar um caminho reto nos corações dos homens. De conversão do homem a Deus, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, conversão com Deus e com a criação. Agora veja Atos completando essa mesma ideia de que não diga essa questão de subir ou descer enquanto distâncias, porque a palavra está na tua boca, está no teu coração. Veja Atos 17, quando diz assim, olha, 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar, de um só fez toda a raça humana. A raça humana foi feita por Deus para habitar sobre toda a face da terra. Então a raça humana não foi feita para habitar os céus, nem uma galáxia qualquer, mas é sobre a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, então vamos ver, Deus criou a humanidade primeiro para habitar a face da terra. Está aí na sua Bíblia? 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Foi ou não foi? Então, primeiro propósito, para habitar sobre a terra. Aí ele diz, no 27, esse quer dizer, é a segunda coisa, é uma enumeração de porquês, de propósitos e de objetivos. Para habitar e para
buscarem a Deus. O homem foi criado, portanto, para buscar a Deus. Agora, o problema é que o homem anda buscando a Deus, e quando o homem busca a Deus, agora eu volto para o texto lá de Romanos capítulo 10, o homem tem a ideia de buscar a Deus como se Deus estivesse lá no céu, e ele aqui na terra. Aí, por isso que ele ora com as mãos para cima, já viu ou não? Porque ele tem a ideia de distância. Um dos grandes problemas que o judaísmo nos legou e que está inserido na ideia digamos, como se diz aquela palavra de um único Deus, do monoteísmo, né? O monoteísmo, embora seja uma verdade, enquanto conceito que só existe um único Deus verdadeiro, ele tem outros pressupostos nas suas bases, e uma delas é a negação da imanência de Deus. Uma dessas questões, desses fundamentos. Ou seja, é sempre um Deus distante. Um Deus que habita uma galáxia que não está aqui. Então, o cristianismo acabou herdando essa herança, perdeu a ideia da imanência. O crente não consegue ver a vida humana como Davi dizia: Senhor, tu estás à minha frente e ao mesmo tempo estás por detrás, olha. Tu me cercas. Ou seja, eu agora estou cercado de Deus. Não foi assim que Davi disse? Tu me cercas por detrás e por diante. Ou seja, eu estou em Deus neste momento. Eu estou nele, isso é imanência. Mas os cristãos não conseguem perceber mais isso. Eles só conseguem pensar num Deus longe, numa galáxia. Embora eles não neguem dizendo: Deus está em todo lugar. Eles vão falar que Deus está. Mas se você perguntar se ele está no inferno, vai dizer: não, no inferno não pode estar. Não é? Porque inferno, Deus vai estar no inferno. Como pode ser isso? No centro de macumba, muito menos, num prostíbulo, que dirá? E nos homens que não são evangélicos, muito menos, aí não, aí piorou. Aí que não está mesmo. Ou seja, Deus se reduz apenas a um ser que habita uma galáxia distante e que está em partículas em cada um deles, dos evangélicos. É uma pobreza de pensamento. E eles também não têm culpa. Eles são, na verdade, são vítimas de todo um processo como eu posso colocar? De emburrecimento que toda a Idade Média nos legou, nos impedindo de conhecer a verdade, segundo era conhecida no tempo dos apóstolos e no intervalo antes da igreja romana, chamada o tempo da igreja patrística, né? Enfim. Mas veja o texto, versículo 27. Para buscarem a Deus. Então o homem foi feito para buscar a Deus. Agora veja o que Paulo diz: se porventura tateando o possam achar. Então o homem busca a Deus. Só que ele enxerga a Deus? O que é tateando? Tentando enxergá-lo com as mãos, ó. Ou seja, o homem é cego. Esse termo tatear implica, o homem não consegue, ele está em trevas. Toda a busca humana acontece nas trevas da sua consciência, nas trevas do seu coração, mas intuitivamente todo homem busca a Deus. Até os ateus o buscam para negá-lo. Buscam tanto que dizem: virei ateu porque não o encontrei. Eu não encontrei em lugar nenhum, então ele não deve existir. Bem, de todo modo, Paulo diz que o homem foi criado para buscar a Deus. Se porventura o possam achar, tateando. Olha o que ele diz: bem que não está longe de cada um de vós. Então não está longe. Está onde? Ele vai continuar dizendo: pois nele vivemos. Então ele está aqui. Então, o que eu quero falar com tudo isso é que esse caminho que nos leva de volta não é uma questão de distância. Não é uma questão geográfica.
Não é um caminho astral. Como Deus está em mim, na sua imanência, e eu estou nele, porque não poderia existir fora dele, então todo o distanciamento só pode ocorrer na minha consciência, obscurecida, como ele diz, eu estou cego, estou tateando, eu estou buscando um Deus tão presente, mas eu sempre acho que ele deve estar em algum lugar. Por isso as pessoas têm necessidade de ir a Jerusalém, porque eles acham que lá, né, Deus, vão ter um encontro com Deus lá. Uma vez me pararam num semáforo, me vendendo umas balinhas, eu disse, qual o objetivo? Eu vi a pessoa muito bem arrumada, eu percebi que ela falou, não, é para ajudar a igreja, porque nós estamos ajudando os jovens a se encontrarem com Deus. Eu falei, mas tem que pagar para se encontrar com Deus? Onde é que Deus está? Não, é porque tem um encontro. Eu falei, mas ele não pode se encontrar onde ele está? Ele tem que ir a algum lugar, tem que pagar uma passagem para ele se encontrar com Deus? Mas é inútil falar isso, porque o semáforo tem ali apenas 1 ou 2 minutos ali, e não dá para explicar tudo isso, que vocês até agora não entenderam quase nada. Não é? Mas, por todos os efeitos, a pessoa vai ficar pensando, né, que se tem que ir a algum lugar para se encontrar com Deus. Então, até agora, eu preciso que vocês entendam que houve um caminho que o homem tomou como filho pródigo, saindo da casa do pai para uma terra distante. Esse caminho e essa terra distante, a Bíblia usa o termo terra distante. Ele chegou a uma terra distante, fala da distância que o homem está de Deus, é muito distante. Mas essa distância se opera dentro do homem. Amém? Então agora com uma humanidade, porque aqui em Atos dos Apóstolos fala que Deus criou toda a raça humana. É uma coisa coletiva. Esse homem não consegue voltar ao Pai. Ele perdeu totalmente a condição de encontrar de volta o caminho de casa. Ele não tem como. Se Deus não abrir um caminho, se Deus não pavimentar um caminho, ele não poderá voltar. E a maneira de Deus pavimentar, não haveria outra, porque se o problema é a humanidade, se existe uma humanidade cuja consciência caiu, tem que nascer agora um homem, à semelhança de Adão, antes da sua queda, que agora, num caminho totalmente inverso, partindo do pecado para a casa do Pai. Cuidado com a expressão do pecado, vocês podem me interpretar mal, achando que eu esteja dizendo que Cristo cometeu pecado. Nós vamos verificar que Cristo não conheceu pecado, embora ele se fez pecado por nós, embora ele recebeu uma humanidade que estava totalmente debaixo dos efeitos do pecado, mas ele teve que nascer de Adão caído. E não é sem razão que a igreja romana, ela insiste em afirmar que a Maria não tinha pecado. É muito estranho isso. Hã? Não entendi. Sim, é. Eles falam, a doutrina que eles chamam é a conceição imaculada de Maria. Ou seja, ela foi concebida sem pecado. Aí não precisaria de Cristo, né? Então foi preciso que nascesse um homem a partir do Adão caído, mas como nasce, e aqui há de se corrigir algo muito importante, porque a igreja romana também trouxe uma outra doutrina que contaminou todos os cristãos, o tal do pecado original. A ponto de eu ouvir essa semana um pregador reformado falar que o pecado está no DNA do ser humano, está no sangue do ser humano. Eu falei, agora ficou fácil.
Já já nós vamos conseguir encontrar esse pecado no meu sangue, eu vou pinçá-lo. Eu vou tirar. E pronto, é só tirar. Se é como um vírus no meu sangue, é só tirá-lo. Inclusive ele chegou a usar a palavra transfusão de sangue para falar de redenção, para justificar que Cristo derramou o seu sangue. E o sangue diz que salva porque o sangue, enquanto hemácias de Cristo não tinha o pecado, enquanto a natureza, uma essência, uma coisa. E coloquem de uma vez por todas na mente de vocês. Se alguém tiver dúvida, não saia daqui sem dúvida, com dúvida, me procure. Mas pecado não existe enquanto essência, enquanto coisa, enquanto substância. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem isso. O que existe? Tudo o que existe foi criado. Então, se eu perguntar, Deus criou anjo, então existe anjo. Anjo é um ser. Eu posso não vê-lo por vários motivos, mas anjo existe porque Deus criou anjo. Querubim, serafim, Rafael e tudo mais. Enfim. Existe homem. Então, homem existe porque Deus criou. Tem substância, tem essência. Mas e pastor e anjo tem essência? Lógico. Não uma essência física. Mas anjo tem corpo cuja essência é espiritual. É difícil nós entendermos muitas das coisas, porque como nós estamos presos no mundo físico e no mundo da física, tudo que nós conseguimos pensar é físico. Não é? Mas a Bíblia fala que os anjos têm corpos espirituais. E a Bíblia ainda argumenta, se há corpos terrenos, há corpos celestiais. De todo modo, tem substância. Tudo que foi criado tem substância. Nada é nada. Tudo é tudo. Gente do céu, é cada coisa que sai da nossa cabeça, né? Eu quero dizer que quando você pensa no espírito, numa alma ou em qualquer outra coisa, logo você pensa numa ausência de substância, né? Você está equivocado. Você pode pensar em ausência de matéria. Ou talvez nem assim. Ou sim, né? Ausência de matéria. Matéria é luz em estado de congelamento. Portanto, eles devem ser luz. E luz é substância, é essencial. Mas vamos deixar isso quieto. O importante é que se existe árvore, Deus criou árvore. Se existem peixes, Deus criou os peixes. Se existe água, Deus criou água. Se existe formiga, Deus criou formiga. Se existe pecado, enquanto coisa, substância, essência, Deus criou o pecado. E Deus não pode ter criado o pecado. Porque se ele criou o pecado, então ele é o responsável por tudo. Então ele seria o próprio diabo, porque ele teria criado o mal para a humanidade. O mal também não existe. Trevas não existem, morte não existe. Todas essas coisas malignas que nós julgamos pecado, treva, morte, tudo isso é a ausência do bem. Por exemplo, se um cientista quiser estudar a luz, essa luz aqui mesmo, a artificial, ele consegue estudar. Mas nenhum cientista conseguirá estudar as trevas, porque não há trevas. As trevas, elas só não estão aqui porque a luz está presente. A ausência de luz, aí o nada da luz é as trevas. Aí eu costumo dar um exemplo tão banal, mas eu achei até interessante. Eu acredito que eu devo ter lido isso em algum lugar. Não me recordo exatamente agora quando nem onde. Mas buraco não existe. Não existe. Eu vivo tropeçando nos buracos por aí, o carro bate nos buracos direto. Não, buraco é a ausência de algo.
É quando se tira algo, um pedaço de algo, uma de terra, de asfalto, do que quer que seja, o nada, aquele vazio, chama-se buraco, mas não tem essência. Lógico, mas isso é óbvio. Nem precisa ser cientista para pensar assim, né? Porque eles pensam as coisas meio malucas, né? Tá certo. Pecado nada mais é do que uma consciência contrária à vontade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que se pensa que na sua mente, no seu coração, que se alimenta dentro de você, que se opõe à santa, perfeita e agradável vontade de Deus, é pecado. De modo então que quando nasceu, quando o verbo se faz carne, agora vamos começar a construção desse caminho. Eu quero dizer que era preciso que agora Deus abrisse um caminho de volta ao Pai. E esse caminho se abre por meio da instauração de uma nova consciência. Assim como se instaurou em Adão uma consciência caída, alienada de Deus, Cristo veio gerar uma nova consciência em relação a Deus. Por isso que Adão é o primeiro homem e Cristo o segundo homem. Por isso que um é chamado de velho homem e Cristo é o novo homem. É uma nova humanidade. Mas para tanto, Deus poderia falar, não, eu vou perdoar, está perdoadinho, está tudo tranquilo, bora para o céu todo mundo, e bora, sei lá para onde que o povo fala, e tudo certo. Mas a salvação do homem não é uma questão de céu ou inferno, de paraíso ou súplicas. Salvação do homem, ela só pode ocorrer dentro do homem. Tem muita gente querendo ir para o céu, ou com medo do inferno, e não sabe que o céu e o inferno podem estar dentro de você. Que não é uma questão de lugar. Ou seja, está todo mundo com medo de ir para o inferno, e às vezes a sua vida é o inferno. Eu não estou aqui negando a morte eterna, os aspectos escatológicos, vida eterna, morte eterna. Eu quero apenas dizer que o homem costuma, em razão da dualidade gerada por Aristóteles, ele costuma sempre pensar de maneira cartesiana. Deus está lá, o diabo está lá, o céu está do outro lado, o inferno para cá. Ele gera sempre dois mundos, duas forças, tudo em oposição, mas tudo do ponto de vista geográfico. Igual fazem aí as grandes empresas que fazem aí os filmes de super-heróis, não tem? Não tem sempre os antagonistas e tem lá os que salvam a humanidade, tem lá o Batman, por exemplo, que vem salvar a humanidade, e tem o seu antagonista, que é o Coringa, por exemplo. Aí tem o He-Man e tem o Esqueleto. Duvido quem vai se lembrar. Tem o Spectreman e o seu antagonista começa com G. Gore. Aquele macacão, cabelo branco. Gore. Enfim. Vocês nem imaginam como foi que eu lembrei desse nome. Mas deixa para lá. Por todos os efeitos, essa dualidade. O homem está sempre pensando nesses moldes. E a igreja ensinando esses mesmos moldes. E aí vem Paulo, vem Jesus. Jesus fala assim, olha, gente, o que está fora do homem, não pode contaminá-lo. Mas Jesus está maluco. Aí vem aquele crente, sabe, aquela pessoa que ainda está encaixotado, ainda está engessado, fossilizado. Fala, como que não contamina? Aí vai até um absurdo, né? Quer dizer, se eu tomar um veneno não me contamina? Olha a ideia dele. Mas Jesus está falando de quê? Sobre a ideia de pecado. Ele fala, porque o que contamina o homem é o que sai do
coração. É isso que contamina. Ou seja, tudo acontece dentro do homem. O grande problema, porque o homem não alcançou a salvação, ou vou até ser um pouco mais específico, porque a igreja, depois de 2000 anos pregando a salvação, ela própria não experimenta de salvação, com exceção de pessoas individuais, mas igreja enquanto organismo coletivo, pelo contrário, você só vê de mal a pior. Mas pessoas individualmente podem ter experimentado. É em razão de uma concepção totalmente dualista das coisas. Eu vou fazer corretinho para ir para o céu. Se eu fizer diferente, eu vou para o inferno. Se esquece que tudo acontece dentro do homem. Então era preciso que uma nova consciência fosse gerada na terra, na humanidade. Razão porque foi preciso que o verbo se fizesse homem. Homem, homem, homem. E eu quero acalmar o coração dos irmãos, porque alguém pode, antecipadamente, eu não vou concluir hoje nem essa primeira parte, que é as duas partes que eu tenho para falar ainda, mas eu quero acalmar o coração dos irmãos, que a segunda parte da ministração do caminho é apresentar o aspecto judicial da salvação, ou seja, a questão do perdão de pecados de Cristo, ou seja, a nossa fé na obra de Cristo. Mas vamos verificar na terceira parte que não há salvação real, efetiva, no âmbito da experiência, se não houver união com Cristo, no mesmo caminho pelo qual ele trilhou. Ele vai convidar os homens a segui-lo. Ele vai explicar que esse caminho é a construção de uma nova consciência. Ele vai mostrar que o novo nascimento não é um milagre que acontece porque você levantou a mão e disse que é o Senhor Jesus. Ele vai dizer que o novo nascimento é um processo, primeiramente, de morte. Mas morte, morte, morte. Mas eu vou ter que morrer fisicamente? Não, a sua consciência constituída há milhões ou há anos e anos e anos deve morrer para que uma nova consciência, um novo homem surja, porque tudo o que o homem é consciência. Se nós pudéssemos definir o que é o homem, homem é uma consciência. Então, fiquem tranquilos que os 3 passos não vão falar apenas de uma consciência que Cristo constitui no universo, mas de uma consciência que Cristo constituiu no homem Jesus, que deve ser reproduzida, em outras palavras, até que Cristo seja gerado em vós. Uma nova consciência que foi gerada na humanidade de Jesus, que deve ser reproduzida em todos aqueles que creem. Uma nova consciência sendo gerada. Um caminho que deve ser percorrido de onde estamos na condição pecaminosa, começando por Cristo, portanto, e indo até o Santo dos Santos, até entrarmos todos nós no Santo dos Santos. O que significa que a salvação de Deus tem o aspecto, primeiro, orgânico. Na pessoa de quem? De Jesus de Nazaré. Espantoso? Está espantado? Mas salvação em Jesus de Nazaré? Sim. Primeiro a experimentar, a aprender a obediência e ser aperfeiçoado para se tornar o autor da salvação de todos nós, chama-se Jesus. Está escrito na Escritura, vamos chegar lá. Agora, existe o aspecto judicial, porque o Filho de Deus se fez homem, cumpriu com esse caminho de obediência, no sentido de vencer todas as coisas até o fim, em amor ao Pai. Agora então, todo aquele que olhar para este homem, e agora crer que não há outro meio senão ele e o caminho que ele seguiu, e se unir a ele na sua morte, pela fé, é o caminho judicial, não pode ser salvo.
E então agora, o orgânico novamente, judicial no Jesus de Nazaré, desculpe-me, o orgânico no Jesus de Nazaré, porque ele viveu, ele que primeiro experimenta o caminho, ele que percorre, ele abre o caminho pela carne, é pela humanidade dele, para então poder ministrar perdão, aí é o judicial, é o aspecto garantidor de que nós efetivamente, portanto, volta para o orgânico agora em nós, sejamos salvos organicamente neste mesmo caminho. Então, a encarnação de Cristo se justifica pela necessidade de gerar uma nova humanidade. Aquela primeira em Adão, ela se perdeu completamente. Agora, este homem perdido, ele pode, por meio de Cristo, encontrar de volta o caminho ao Pai. Por isso que ele é o caminho. E hoje eu argumentei simplesmente a necessidade da encarnação de Cristo. Na semana que vem, eu vou continuar essa mesma mensagem, demonstrando então como se deu esse viver humano de Cristo. Vocês vão se deparar com textos bíblicos que talvez vocês já leram várias vezes, mas que talvez não se atentaram para eles, porque eles vão dizer coisas sobre Jesus que você não imaginou antes. Jesus de Nazaré, gerado no tempo, portanto não pode ser o aspecto divino, é o aspecto humano. A Bíblia vai usar a expressão carne e osso, a nossa semelhança, tentado como você e como eu, do mesmo modo. Vai dizer como que ele enfrentou os mesmos medos, as mesmas angústias, e como que por meio do amor, e não por outro meio, ele obedeceu ao Pai, o que Adão não fez, e na medida que ele ia vivendo em amor e obediência, a Escritura declara, e ele crescia. Era uma humanidade que se desenvolvia em graça, ou melhor, em estatura, mas também em graça, também em conhecimento. É uma formação real de um novo homem, até que ele chegue no estágio de aperfeiçoamento de si mesmo enquanto humanidade, consciência plena no Santo dos Santos, que se oferece a nós, primeiro como oferta, aspecto judicial, segundo, enquanto caminho para ser percorrido, portanto, imitado, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos chamados a praticarmos as mesmas obras de Cristo, e, portanto, vai ser uma coisa muito grandiosa. Tá bom? Fiquemos hoje só nesse ponto, a necessidade da encarnação do Verbo para a salvação.